Hoje nós vamos ver algo, como sempre, eu sempre acho muito importante. É algo que não dá para passar sem. O que será? São tantas coisas importantes. Mas antes de responder, eu já vou logo em 2 versículos. O que é necessário para viver? Vamos lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Em Romanos 1,17 também diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, a gente vive por quê? Pela fé. Então, por isso eu disse que não dá para passar sem a fé. E aí vamos, começar dando uma passeada na Bíblia e vamos ver quem é o pai da fé. Vamos lá, em Romanos 4,16 diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele creu sem ter visto, sem ter vivido. Ele seguiu o comando: sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele foi, ele não sabia o lugar, ele saiu como errante. Então ele obedeceu. Em Gálatas 3,7 diz: sabei, pois, que os que são filhos da fé são filhos de Abraão. E no mesmo Gálatas, capítulo 3, verso 9 diz: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Acho muito interessante Abraão ser chamado de crente como nós, né? Então eu gosto de usar a palavra: você é o quê? Você é cristão? Não, eu sou crente, eu sou filha de Abraão, com o crente Abraão. Então eu gosto de simplificar, eu logo me identifico: o que você é? Crente. Então, vamos ver mais um versículo. Em Marcos 11:22 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Então, a fé deve ser em quem? Em Deus. Por quê? Porque os 3 são um, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente vai encontrar versículos, falando da fé em Deus, mas há muitos deuses. Qual Deus é esse? É o Todo-Poderoso, é aquele que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fé deve ser em quem? Nós vimos, tem de fé em Deus. Mas olha lá, aqui a gente vai provar que Jesus é Deus também. Por quê? Olha só em Romanos 3,26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós somos justificados pela nossa fé em Jesus. Em Gálatas 2,16 também diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, a fé em Jesus, a fé em Deus é que vai nos mover. Nós viveremos por esta fé. E há um ingrediente, Eu logo quis passar por olhar os milagres de Jesus, alguns, porque foram tantos. João mesmo disse: se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia em livro nenhum na terra. Então o que está escrito é uma porção daquilo que ele fez, aquilo que é para nossa edificação, para o nosso entendimento, para o nosso ensino, é o que foi registrado.
Vamos lá, em Mateus 9:22 diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Eu sei que pode haver muitas coisas, mas um ingrediente que não pode faltar no milagre é a nossa fé. Em Mateus 21:21 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. O que isso quer dizer? Que a fé não tem fim, que a fé, ela pode ser acrescentada a cada dia uma porção de fé à nossa vida. E você, à medida que vai convivendo com Jesus, você vai tendo mais confiança nele, vai sabendo que ele está sempre, para sempre com você, nunca jamais te abandonará. E ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, essa fé, ela, aqui está descrito essa situação. Eu nunca vivi, nunca vi, você dizer ao monte: precipita-te no mar e assim será feito. Jesus disse que isso é possível. Daí a gente vê como que a nossa fé tem espaço para crescer ainda, porque às vezes coisas tão menores a gente ainda não exercita tanto a fé como poderíamos. Mas sabemos que Ele está pronto, para atender, para aumentar a nossa fé. Em Marcos 2:5 diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, o sentido, nós somos justificados pela fé. E essa justificação foi o quê? Foi sermos perdoados dos nossos pecados e termos então a redenção, podermos estar novamente com Deus, novamente com Jesus, através do Espírito Santo. Mas vem cá, a gente está falando de fé. Eu gosto muito da Valnice Milhomens, que ela diz que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então vamos lá, o que a Bíblia diz sobre fé? Então vamos lá em Hebreus 11:1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Se você vê, já não é fé, Então, é a certeza, é o firme fundamento. Sua fé não está no nada, no zero, Muitas pessoas falam isso, mas gente, é a certeza, é um fundamento, ele é firme daquilo que a gente espera. O que você espera? Esperamos as promessas de Jesus, aquilo que ele deixou escrito. Então a gente se apropria dessas promessas. Então a fé é a prova das coisas que você não vê. Você não vê, mas você crê, mas você verá, porque a tua fé, ela vai tornar realidade. Olha em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse versículo, ele, pelo menos, eu acho que ele dá, às vezes, um pouco, contrapõe um pouco o senso comum, que acha, não, você tem que amar, você tem que fazer, você tem que seguir a Jesus sem esperar nada. Mas não é bem assim. Veja bem, está falando, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam, que as promessas dele, elas serão cumpridas, porque está escrito que todas as promessas encontram nele o sim. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude. Então você sim, você tem a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não vê. E você crê que ao ter intimidade com ele, ao caminhar com ele,
Ele vai te presentear. É porque ele tem prazer em nos atender. Então, é uma certeza do que virá e também você crê que ele existe e que ele é galardoador. Você não está negociando com ele, você não está obrigando ele a fazer as coisas, como a gente até falou, né? Você crê em Deus, Deus é poderoso. Ele tem o tempo certo, a hora certa, o porquê, a razão do que fazer. Mas quanto a mim, cabe crer, cabe esperar e cabe... eu creio que ele é galardoador, ou seja, é presenteador daqueles que o buscam. Não é de qualquer jeito, não é a gente fazer e para ele tanto faz, não. Há um caminho e quanto mais íntimo estivermos com ele, nós podemos esperar sim as respostas, certamente no tempo dele, mas é lícito esperar respostas. E aí? Então essa fé você tem que ter, você precisa dela para viver, ela é ingrediente de milagres, é o firme fundamento, mas como é que vem? Olha só que coisa, não é complicado. Olha só, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você vai fazer o quê? Vai ler a Bíblia, vai orar, vai conversar com Jesus, vai estudar a palavra, vai ouvir aquilo que foi escrito. E isso vai aumentar a sua fé. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então essa fé aqui, a própria Bíblia está falando como que vem. Se dedique a conhecer, busque o Senhor, busque a palavra de Deus. Ela é de graça, mas não é barato, você tem que se dedicar. A gente não faz tantas coisas em prol de um resultado. Por exemplo, você quer subir na sua empresa, você não trabalha, não faz isso, não faz aquilo e tal. Você não se esforça para várias coisas que você quer. Eu quero comprar o carro, então vou fazer economia muito tempo. Tem vários exemplos na nossa vida. A gente faz muitas das coisas com uma motivação. Não, se eu fizer isso, eu vou alcançar aquilo. Também tem a forma. Ouça a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo, ouça Jesus e a sua fé será aumentada, será solidificada. E vamos ver lá em Romanos, mas aqui eu vou ler o versículo, depois eu vou falar o que eu quero dizer com ele. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Difícil, né? Muita gente fala, o que é pecado? Pecado é isso, pecado é aquilo. E aqui está falando, olha, tudo que não é de fé é pecado. Então, o firme fundamento, você vai ouvir a palavra, vai conhecer a palavra, vai saber o que é agradar ao Senhor, o que é estar íntimo dele. Mas não há dúvida, nós vimos assim, você pode perguntar e deve perguntar, isso faz parte, isso inclusive é um modo de vida. Se você olhar como é que Jesus pregou, ele usou demais as perguntas, então a pergunta é super lícita. Eu até já falei sobre isso, perguntar e dúvida. Não, você quer conhecer, você quer saber, você vai perguntar. Agora a dúvida é a pessoa que ela não tomou posição. E aqui, mas aquele que tem dúvidas, aqui está falando sobre algumas coisas específicas. Então, com relação à carne sacrificada a ídolos, aí está falando, se você se come, se você está com dúvidas, come, você está condenado, você tem que ter convicção naquilo que você faz, porque tudo que não é da fé. Então ele está falando, gente, a dúvida não provém do Senhor. Agora o querer saber, o questionamento, a pergunta, isso sim, porque você faz a pergunta, vai atrás e aí você vai obter a resposta. E não, com a resposta, você não sabe o que faz com a resposta. Ou você bem
Aceita ou bem, não aceita. Agora ficar assim em cima do muro, na dúvida, não é uma boa, uma boa coisa a fazer, né? Vamos um pouquinho mais, em 1 Timóteo 1,5 diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Será por que está falando isso, né? Porque muita gente gosta de enganar os outros, gosta de fingir que tem fé, gosta de falar às vezes certas palavras só para agradar o outro, mas aqui está falando, olha, o fim do mandamento, qual é o primeiro mandamento? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo, né? Então aqui ele está caracterizando que tipo de amor é esse. É o amor de um coração puro, uma boa consciência, né? Não uma consciência cauterizada que não consegue mais discernir o certo e o errado, e uma fé não fingida, ou seja, uma fé sincera. Se ela está pequena, você pode orar e pedir a Deus para aumentar, mas você não adianta você fingir, você não vai enganar a Deus, né? E qual a relação entre fé e as obras? Como assim? Ali no Mateus, no que nós já lemos, fala que em Gálatas 2,16, né? O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Então, como é que é? Você então tem fé, mas com fé não preciso fazer? Eu posso fazer sem fé? Como é que é isso? Vamos ler, é um assunto bem complexo, mas vamos ler apenas 2 versículos, que diz assim: mas dirá alguém, se tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que isso quer dizer? Que quanto a mim, eu vou ter fé, mas eu vou ter atitude, eu vou ter ação, eu vou fazer. E em Tiago 2,16 diz: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você crê no Senhor, mas você vai conhecer, vai ouvir, vai saber o modo de vida de Jesus, você vai agir, você vai fazer. Então, ele aqui em Tiago está falando, se você tem fé, um tem fé e outro tem obras, ele falou, não, você vai me mostrar a tua fé sem as tuas obras? Isso é com você, mas quanto a mim, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que é isso? Quanto mais você for buscar a palavra, você ouvir, você, não só a sua fé, ela vai encher tanto você que vai ter que sair e você vai agir, vai fazer, vai, como a gente fala, é pelo testemunho, pela atitude que ele vai ver. Não adianta só o discurso, tem que ter atitude. E aí, por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque é impossível agradar a Deus sem fé, é impossível viver sem fé, uma vida, né, tipo assim, íntima do Senhor. Então eu queria exortar a cada um de nós, a mim também, essa semana, esse versículo Romanos 1,17, ele caiu assim, esse viver pela fé é algo que tem que estar constantemente, assim, diante de nós, porque muitas vezes na circunstância da vida a gente presta mais atenção na circunstância, esquece de olhar a fé, olhar para o alto, esperar, né, de Jesus a resposta. Então, em nome de Jesus, que essa semana nós possamos refletir sobre isso, que a gente possa falar assim, a fé vem por ouvir, vamos buscar a palavra, vamos nos deixar tocar pelo Espírito Santo e ter sempre em mente, é a fé, não olha as circunstâncias, olha a fé. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana, muito obrigada e vamos de fé em fé.